Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago com mais uma de nossas pitadas de história. E hoje falaremos de coisas simples de nosso cotidiano, expressões curiosas. E elas têm origem, têm histórias curiosas. E vamos aprender hoje aqui. Como é um texto muito longo, nós vamos dividir em 2 episódios. Vamos lá? Mãe, eu juro de pés juntos que não fui eu. Você já deve ter dito isso. Essa expressão remonta à Inquisição na Idade Média. Sim, em que o acusado de heresia tinha as mãos e os pés amarrados e era torturado para dizer nada além da verdade. Até hoje é uma expressão, que nós usamos para atestar a veracidade de algo que nós dizemos, que uma pessoa diz. Mas temos também o motorista barbeiro. Você está no seu carro, que barbeiro, tirou a carteira na Paraíba, que coisa feia. No século XIX, os barbeiros em Portugal faziam não somente os serviços de corte de cabelo e barba, mas também tiravam dentes, cortavam calos e um monte de outras coisas. E por não serem profissionais, esses serviços eram lá muito mal feitos, meia boca. A partir daí, todo serviço mal feito era atribuído ao barbeiro pela expressão coisa de barbeiro. Esse termo veio de Portugal. No entanto, a expressão motorista barbeiro, ou seja, um mau motorista, é tipicamente brasileira. Ora, vejam só. Ora, vamos lá, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva, porque não vou deixar você sair hoje. No século XIX, quando uma visita iria ser breve, ela deixava o cavalo ao relento em frente à casa da pessoa que o convidou, do anfitrião. E se fosse demorar, colocava o cavalo nos fundos da casa em um lugar protegido da chuva e do sol. Mas o convidado só poderia deixar o animal protegido da chuva se o anfitrião percebesse que a visita estava boa e dissesse: pode tirar o cavalo da chuva. Depois disso, a expressão passou a significar a desistência de alguma coisa, de qualquer coisa. Sim, e aí você deu com os burros na água. Essa expressão surgiu no período colonial brasileiro, onde tropeiros que escoavam a produção de ouro, cacau e café precisavam ir da região sul a sudeste sobre burros e mulas. O fato era que muitas vezes esses burros, devido à falta de estradas adequadas, passavam por caminhos muito difíceis e regiões alagadas, onde os burros morriam afogados. Daí em diante, o termo passou a ser usado para se referir a alguém que faz um grande esforço para conseguir algum feito e não consegue ter sucesso naquilo. Cuidado para não dar com os burros na água. Portanto, guarde tudo a 7 chaves. Sim, guardar a 7 chaves significa guardar algo muito bem guardado. No século XIII, as joias e documentos importantes da coroa portuguesa, do governo português, eram mantidos num baú especial que tinha 4 fechaduras. Cada uma das 4 chaves era entregue a um alto funcionário do reino diferente, sendo necessária a presença dos 4 juntos para que o baú fosse aberto. O número 7, no entanto, foi incorporado à expressão pelo fato desse número ser cabalístico e místico. E aí, enquanto você está assistindo o vídeo, está pensando também na morte da bezerra? Ou a história mais aceitável para explicar a origem dessa expressão, pensando na morte da bezerra, é proveniente das tradições hebraicas, em que os bezerros eram sacrificados para Deus como forma de redenção dos pecados. Um filho do rei, Absalão, tinha grande apego a uma bezerra sacrificada. Após a morte do animal, ele ficou lamentando e pensando na morte da bezerra. Para inglês ver, essa expressão é conhecida. É uma expressão que surgiu por volta de 1830, quando a Inglaterra exigiu que o Brasil aprovasse leis que impedissem o tráfico de escravos. No entanto, todos sabiam que essas leis não seriam cumpridas, ou seja, essas leis eram criadas apenas para inglês ver. Enquanto isso, vamos aí rasgando a seda para os ingleses. Essa expressão, que é utilizada quando alguém elogia muito outra pessoa, tem origem em uma peça do teatrólogo Luiz Carlos Martins Pena, um cara muito importante.
Na história, um vendedor de tecidos usa o pretexto de uma profissão para cortejar, paquerar uma moça e começa a elogiar exageradamente sua beleza, até que a moça percebe a intenção do rapaz e diz: não rasgue a seda que se estiapa. O pior cego é o que não quer ver. Em 1647, em Nimes, na França, o Dr. Vincent de Paul d'Argens fez o primeiro transplante de córnea em um aldeão em um camponês de nome Angel. Foi um sucesso da medicina da época, menos para Angel, que assim que passou a enxergar, ficou, vejam só, horrorizado com o mundo que via. Disse que o mundo que ele imaginava era muito melhor. Pediu ao cirurgião que arrancasse seus olhos. O caso foi acabar no Tribunal de Paris e no Vaticano. Angel ganhou a causa e entrou para a história como o cego que não quis ver. Ok, a expressão inglesa ok, que é mundialmente conhecida com o sentido de estar tudo bem, teve sua origem na Guerra da Secessão dos Estados Unidos, na Guerra Civil, Norte contra Sul, uma guerra que matou quase 1 milhão de pessoas no século XIX nos Estados Unidos. Durante a guerra, quando os soldados voltavam para as bases sem nenhuma morte entre a tropa, escreviam na placa Zero Killed, nenhuma morte, expressando sua grande satisfação. Daí surgiu o termo ok. E aí nós estamos aqui nessa casa da mãe Joana. Segundo o historiador Câmara Cascudo, essa expressão tem origem no século XIV e foi criada graças a Joana I, rainha de Nápoles e condessa de Provença. Ela teve uma vida conturbada e em 1346 mudou de residência para Avignon, na França. Alguns autores afirmam que essa mudança ocorreu porque Joana se envolveu em uma conspiração em Nápoles, que hoje fica na Itália, que resultou na morte de seu marido André, enquanto outros indicam que Joana foi exilada pela igreja por viver de uma forma sem regras. Em 1347, quando tinha 21 anos, Joana legalizou os bordéis, os prostíbulos da cidade de Avignon, onde vivia refugiada, e criou regras para impedir que os frequentadores dos bordéis, vejam só, agredissem as prostitutas ou saíssem sem pagar. Em Portugal, a expressão passo da mãe Joana era sinônimo de prostíbulo. A expressão chegou ao Brasil e virou casa da mãe Joana e passou a significar o lugar onde cada pessoa faz o que bem entende, sem respeitar nenhum tipo de norma. Mas vamos deixar de nhe. Ora, nhe em tupi quer dizer falar. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas não entendiam aquela falação estranha e diziam que os portugueses ficavam a dizer nhe. Vejam que curioso. Ah, sim. E mandavam lá os portugueses tomar banho. Vai tomar banho. Em Casa Grande e Senzala, do nosso grande Gilberto Freire, os hábitos de higiene dos índios eram analisados em comparação com os do colonizador português. Depois das cruzadas, como corolário dos contatos comerciais, o europeu se contagiou de sífilis e de outras doenças transmissíveis e desenvolveu medo ao banho e horror à nudez, o que muito agradou à igreja. Ora, um índio não conhecia a sífilis e se lavava da cabeça aos pés nos banhos de rio, além de usar folhas de árvore para limpar os bebês e lavar no rio as redes nas quais dormiam. Então, o cheiro exalado lá pelo corpo dos portugueses, abafado em roupas que não eram trocadas com frequência e raramente eram lavadas, aliado à falta de banho, causava aí repugnância, muito nojo aos índios. Então os índios, quando estavam fartos de receber a ordem do português, mas vá tomar banho, seu português fedorento. Mas você sabe que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um de seus primeiros registros literários foi feito pelo escritor latino Ovídio, autor de célebres livros como A Arte de Amar, Metamorfoses. Ele escreveu o poema Água Mole cava a pedra dura. É tradição das culturas dos países em que a escrita não é muito difundida formar rimas nesse tipo de frase para que sua memorização seja facilitada. Foi o que fizeram com este provérbio os portugueses e os brasileiros. Olha só quantas expressões curiosas e interessantes.
Algumas você conhecia, outras não. Mas você aprendeu aqui, nas Pitadas de História. Até o próximo episódio, pessoal.